Fala pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês irem melhor em competições de programação. Se vocês não sabem o que são essas competições, no meu vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre elas, sobre como participar. Então, deem uma olhada nesse vídeo primeiro. E a primeira dica que eu tenho para dar, que é também a mais importante, é que vocês treinem muito, resolvam muitos exercícios em casa, porque se vocês não treinarem, vocês não vão estar acostumados com o tipo de problema que cai na prova, e essas provas geralmente são difíceis, então vocês vão ter um choque na hora da prova e vai ser bem difícil, mesmo com as outras dicas que eu vou dar aqui. Bom, para vocês treinarem, tem vários sites em que vocês podem ver problemas de provas passadas, ou até problemas que não caíram em nenhuma prova, mas são parecidos. E o site que eu recomendo é o URI Online Judge. Nesse site vocês encontram milhares de problemas e a vantagem dele é que é tudo em português e separado por categorias. Então, mesmo se você está aprendendo agora a programar, tem uma categoria aqui só para iniciante, tem probleminhas bem fáceis. Essa categoria ad hoc também tem alguns problemas bem simples. E vocês podem ir começando gradualmente, resolvendo problemas fáceis e com o tempo escalando para problemas mais difíceis. E vocês vão ver que naturalmente a habilidade de vocês vai aumentando. E conforme vocês vão treinando, agora as outras dicas que eu vou dar vão ser bem mais úteis. A segunda dica que eu quero dar é relacionada à dificuldade dos problemas da prova. Em algumas competições, os problemas são ordenados por dificuldade. Então, o primeiro é o mais fácil, o segundo é um pouco mais difícil, e assim vai até que o último é o mais difícil de todos. Porém, em nem todas as competições isso é verdade. Por exemplo, na maratona de programação, não acontece isso e não dá pra gente saber de cara qual que é o problema mais fácil e qual que é o mais difícil. Então, como que a gente pode identificar isso rapidamente e ganhar um pouco de tempo, para não perder tempo com problemas bem difíceis logo no começo da prova? Bom, não tem uma fórmula para isso que funcione sempre, mas tem algumas dicas que podem ajudar. Por exemplo, eu peguei aqui a prova da maratona de 2016. Essa é a fase regional, então a prova está em português. A primeira coisa que eu olharia é o tamanho do enunciado e o tamanho dos casos de teste de cada problema. Vamos olhar aqui o problema A, por exemplo. O enunciado dele é bem curto e a entrada também são só 3 valores, e a saída só um sim ou não. Então, problemas assim, que são bem curtinhos, não tem uma explicação muito longa e também não tem um caso de teste muito longo, geralmente são muito fáceis ou muito difíceis. Porque pode ser um problema que tem um enunciado super simples, mas a solução é muito difícil. Então, eu focaria no começo da prova nesses problemas, porque aí de cara você já sabe se é muito fácil e você já faz ele, ou se é muito difícil e aí você descarta por enquanto. É claro que essa é uma regra que tem exceções, nem todo problema segue isso, mas é uma boa dica que vocês podem seguir para ajudar vocês no começo. Outra forma de vocês descobrirem se o exercício é difícil ou não, mais para o meio da competição, é olhando no placar. Nessas competições a gente pode ver o placar em tempo real, então a gente pode ver a qualquer momento quais problemas cada time já resolveu e se a gente está com dúvida se um problema é difícil ou não, a gente olha no placar, a gente vê quantos times fizeram esse problema e se muitos times já resolveram, então esse problema provavelmente é fácil. Agora, se nenhum time resolveu, então a gente pode assumir que é um problema difícil e deixar ele de lado por enquanto. Agora vamos imaginar que você encontrou um problema que você sabe resolver e está pronto para começar a implementar a solução. Então você senta lá todo felizão na sua cadeira e começa a digitar o código. Bom, você tem que tomar muito cuidado agora, porque nessas competições a gente sabe que o tempo é muito importante, certo? Então, você não quer perder tempo fazendo uma solução que seja muito complicada, até porque essa solução vai dar trabalho para você debugar depois, encontrar erros. E se você não tiver 100% de certeza que a solução está certa, você pode acabar tendo uma solução errada que você vai enviar e receber uma penalidade por isso, que não é legal, certo? Então, simplifique o máximo possível a sua solução. Assim vai ser mais fácil de você debugar, testar e você vai ter mais confiança que ela vai estar certa. Eu preparei aqui 3 exemplos que são erros comuns que iniciantes cometem e às vezes até competidores mais avançados também cometem esses erros. A gente vai olhar cada um desses exemplos e assim vocês podem evitar isso de acontecer com vocês quando vocês estiverem competindo. O primeiro exemplo que eu preparei para vocês é um problema bem simples. Nesse problema, a gente vai receber uma matriz de n linhas e m colunas na entrada e o nosso objetivo é substituir cada elemento dessa matriz pela soma de todos os elementos da linha dele mais a soma de todos os elementos da coluna dele. E no fim, a gente imprime a matriz no resultado. Por exemplo, a gente pode receber essa matriz, que tem todos os números de 1 a 9, e aqui o número 1, por exemplo, vai ser substituído por 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 7, que é a soma de todos os elementos da linha mais da coluna. O resultado dá 17. A gente vai fazer isso para todos os números e imprimir essa matriz aqui na saída.
Então, vamos ver um código bem simples que resolve esse problema. A gente tem algumas variáveis aqui. A primeira coisa que a gente faz é ler o n e o m, que são a entrada, as dimensões da matriz. E aqui a gente lê a matriz e a gente guarda em duas variáveis a soma de todos os elementos de cada linha e de cada coluna. E aqui embaixo a gente faz o processamento, que é substituir cada elemento pela soma da linha mais da coluna e imprimir esse novo elemento na saída. É um código bem simples, certo? Porém, esse código tem dois erros aqui. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem encontrar esses erros o mais rápido possível. Bom, esses dois erros são erros bem simples, bem triviais, porém são erros que podem acontecer com qualquer um. E servem para mostrar para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção quando a gente está fazendo o código, porque um pequeno deslize que a gente comete pode custar toda a nossa solução. Bom, o primeiro erro aqui está nessa linha. A gente disse que a matriz tem n linhas e m colunas, certo? E aqui a gente está fazendo um for que itera nas colunas indo até n. Porém, a gente deveria ir até m. Porque se a gente tem uma matriz 3x4, por exemplo, 3 linhas e 4 colunas, esse for aqui vai iterar como se fosse uma matriz 3x3. Então ele vai imprimir uma matriz errada na resposta. Então a gente tem que substituir por m. O outro erro que a gente cometeu é um erro de lógica. Esse primeiro erro aqui foi só um erro de digitação, certo? Porém, o próximo erro é um erro na própria ideia da solução. E está logo aqui nessa linha de baixo. O que a gente está fazendo aqui é colocar em cada célula, ou seja, cada elemento da matriz, a soma da linha dele mais a soma da coluna, certo? Porém, a gente esqueceu um detalhe aqui. Se a gente só fizer isso, aqui no lugar do elemento 1, a gente colocaria a soma dessa linha inteira mais a soma dessa coluna inteira. Só que aqui a gente está considerando o número 1 duas vezes, certo? Então, em vez de colocar o 17 aqui, a gente colocaria o 18. A resposta está errada. Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente considerou o próprio elemento que a gente está duas vezes, então a gente soma a linha com a coluna e a gente subtrai o elemento atual. Agora essa solução está certa. Vocês viram como um problema bem simples, a gente conseguiu errar duas vezes coisas que a gente pode acabar passando despercebido? E se vocês não tiverem testado o código, vocês não vão nem perceber esses erros e podem acabar enviando essa solução e sendo penalizados por isso, perdendo tempo na prova. Nesse primeiro exemplo, a gente viu que o erro está bem na cara, está bem óbvio, certo? Por quê? Essa solução dá sempre a resposta errada, independente do caso de teste que a gente colocar. Então, a primeira vez que a gente testar a solução, a gente vai ver que está errado e vai arrumar na hora. Porém, no segundo exemplo, isso não vai acontecer. A gente vai ter um erro bem mais sutil e a nossa solução quase sempre dá a resposta certa. E agora, como que a gente encontra o erro? Bom, vai ser um probleminha de equação de segundo grau, em que a gente tem uma equação do tipo ax² mais bx mais c, vai ser dado para a gente como entrada a, b e c, e nosso objetivo é encontrar o valor do x. A gente sabe que a gente resolve esse problema usando Bhaskara, certo? Só vamos nos atentar para os limites aqui. O a, b e c podem estar entre menos 10 a nona e mais 10 a nona. Dito isso, vamos ver a solução. A primeira coisa que a gente faz é ler a, b e c, aí a gente calcula o delta, que é b² menos 4ac, e encontra as soluções de x, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos assumir aqui em que todos os casos de teste, ou seja, todos a, b e c que vão dar para a gente, o delta é positivo, então vão ter duas soluções reais e distintas. Dito isso, essa solução está certa, não é mesmo? É uma solução que funciona, como o delta é sempre positivo, sempre vão ter duas soluções reais, então o x1 e x2 vão ser diferentes e vão existir, e parece que está tudo certo, não é mesmo? Estaria certo se não fosse por um detalhe. Vamos tomar cuidado com esses limites aqui, de 10 a nona. Aqui no delta, a gente tem que calcular b², certo? E se o b for 10 a nona, b² vai ser 10 elevado a 18. 10 elevado a 18 é um número bem grande, certo? É bem grande mesmo. E tão grande que ele não cabe em uma variável int. Então, o que vai acontecer quando a gente calcular 10 a 18 aqui? Vai ter um overflow. Nossa variável vai estourar e então vai dar uma resposta errada. O que a gente teria que fazer para contornar isso? Bom, a gente pode substituir o int por um long int. O long tem um limite acima de 10 a 18. Então, agora sim a gente tem uma solução que dá sempre a resposta certa. E vocês viram que um pequeno detalhe pode acabar estragando a solução de vocês? E aqui seria muito mais difícil de encontrar onde está o erro, certo? Porque se vocês testassem digitando um exemplo pequeno, daria certo.
E agora, como que você encontra o erro? Você enviou sua solução, o sistema falou que está errada, mas parece que está tudo certo, você não consegue encontrar um caso de teste que está errado. Bom, aqui a gente tem que tomar cuidado com um negócio que a gente chama de caso de borda. O que é caso de borda? Caso de borda é quando a gente olha nos limites e a gente pega o menor possível e o maior possível. Esses dois limites a gente chama de casos de borda. E se a gente quiser garantir que a nossa solução está certa, é sempre bom a gente testar pelo menos com esses dois casos de borda antes de a gente enviar. Porque se você tem confiança que a sua solução está certa, e além disso ela passa nos casos que são o mais extremos possível, então tem grande chance de ela estar realmente certa. Porém, se você está confiante que a sua solução está certa, mas ela não passou nesses casos extremos, então pode ter algum errinho bem simples como esse aqui, de substituir int por long int. E no terceiro exemplo, vai ser um erro de caso de borda parecido, porém não é um erro de história variável. Vamos ver exatamente qual que é o exemplo. Aqui a gente tem um probleminha que é para calcular o fatorial de n. Se vocês não sabem o que é o fatorial, recomendo que vocês olhem na Wikipedia, é bem simples. E os limites aqui são de 0 a 10. E mais uma vez a gente tem uma soluçãozinha que quase sempre funciona, parece certo. Vamos ver o que ela faz. Se o n igual a 1, eu retorno 0. Se não, eu retorno n vezes o fatorial de n menos 1, que é exatamente a definição de fatorial. Bom, parece certo, não é mesmo? Se a gente colocar o valor 1 aqui vai dar certo, o valor 2, 3, 4, 5, todos vão dar certo. Porém, tem um problema. E se a gente colocar o 0? Não tem nenhum if aqui para tratar o 0, certo? Então a gente entra nesse else e ele retornaria 0 vezes o fatorial de 0 menos 1, que é o fatorial de menos 1. E aí ele vai chamar a função fatorial, o parâmetro menos 1, e vai continuar fazendo isso. Vai entrar em loop infinito. E nosso programa não vai parar nunca de rodar. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Substituir o n igual a 1 por n igual a 0. É mais um exemplo bem simples, bem bobinho, mas é algo que acontece muito em soluções mais complexas. Você acabar se esquecendo de um caso de borda, substituindo 1 por 0, ou esquecendo de tratar números negativos. Então, tome muito cuidado com isso, certo? Sempre olhem os limites dos casos de entrada, sempre testem os seus programas com o mínimo e com o máximo, e isso vai dar muito mais confiança para vocês de que a solução está certa. E por último, eu gostaria de dar algumas dicas para quem pretende competir em equipe. A única competição que eu conheço em equipe é a maratona de programação, então as dicas que eu vou dar aqui são mais para maratona mesmo. Em primeiro lugar, é bom que você seja amigo dos seus colegas de equipe, porque se você tentar montar uma equipe com qualquer pessoa aleatória, a chance de dar errado, de dar briga na hora da prova é muito grande. E além de serem amigos, é importante que vocês treinem juntos. Treinem pelo menos algumas vezes antes do dia da prova, porque assim vocês sabem qual que é o ponto forte e o ponto fraco de cada um do time, e vocês também já têm uma estratégia traçada para o dia da prova. E é muito importante ter essa estratégia, porque na hora da prova, vocês têm 3 pessoas por equipe, mas cada equipe só tem um computador. Então se vocês não tiverem nenhum tipo de planejamento, pode acabar acontecendo que os 3 querem usar o computador ao mesmo tempo e acaba rolando uma briga por causa disso. E vocês não produzem nada no final. Bom, em relação à estratégia, cada time pode encontrar uma estratégia que funciona melhor para ele, mas eu vou falar aqui a estratégia que funcionava bem com o meu time e que a gente usou por 3 anos com sucesso. A nossa estratégia era assim: a gente pegava a prova no começo e dividia ela em 3 pedaços, o começo, meio e fim, e cada membro da equipe ficava com um pedaço para ele. Dessa forma, a gente lia os problemas do nosso pedaço, procurava os mais fáceis e os 3 estavam ocupados com alguma coisa, não tinha ninguém parado e a gente conseguia ler a prova inteira bem mais rápido dessa forma. E aí, quando a gente encontrava todos os problemas mais fáceis e resolvia, só depois disso que a gente se juntava para os problemas mais difíceis. Assim, não teria briga para usar o computador, porque os 3 iam estar focados no mesmo problema e, como são problemas mais difíceis, dificilmente a gente também conseguiria fazer um problema difícil sozinho. Então, por isso a gente se juntava. E nesse vídeo era só isso que eu queria falar, pessoal. Eu ainda tenho mais dicas para dar, porém eu acho que é melhor reservar essas dicas para um outro vídeo, porque eu vou falar de coisas um pouco mais complicadas. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e aguardem que em breve tem mais dicas, ok? Isso aí, até a próxima!